geométrica, de uma PG, que é, por exemplo, multiplicação de célula, o aumento do embrião, essas coisas. Olha como é que você faz, ó. Então, eu vou pegar um exemplo, de novo, um exemplo numérico, ó. Vamos supor que você quisesse somar 5 termos de uma PG. Então, a soma de 5 termos... Caramba, deixa eu tirar o polígono aqui. Aí. Então, você quer somar 5 termos de uma PG. Você começa lá, o primeiro é o A1, o segundo termo é A1 vezes Q, o terceiro termo é A1 vezes Q quadrado, o terceiro termo, esse aqui é o terceiro, o quarto termo é A1 vezes Q ao cubo, e, por último, o quinto termo, que é A1 vezes Q elevado à quarta. Tá aí, ó. Você quer somar esses 5 termos da PG. Olha que legal essa demonstração, ó. Se você for professor, eu vi que tem um monte de professor que eu sigo e que eles me seguem também, né? E um jeito legal de você demonstrar para o seu aluno, porque guardar fórmula é complicado. Agora, se você conhece a demonstração, não vai ter erro, você sempre vai ter aquilo tranquilo na sua mente. Mas se você não conhece, memorizar é complicado. Então, olha só como é que você faz, ó. Você multiplica por menos que. A própria soma aí multiplica por menos que. Quando você multiplica por menos que, aqui fica menos que S5. Aqui vai ficar menos A1 vezes Q. Menos A1 vezes Q. Depois fica menos A1 vezes Q ao quadrado. Menos A1. Acho que não vai caber, deixa eu diminuir um pouco aqui. Trazer para cá. Aí. Então, multiplicando por menos Q, vai ficar depois menos A1 vezes Q ao cubo. E menos A1 vezes Q à quarta. E agora o último aqui que a gente vai multiplicar. Fica menos A1 Q à quinta. Aí o que você vai fazer? Você vai somar isso com a própria expressão ali em cima. Então, ó, pega essa expressão aqui, ó. Põe aqui embaixo, ó. Aliás, eu vou deixar ela aqui e vou copiar e vou colar aqui embaixo. Colar. Aí. Então, a gente vai somar as duas expressões. E quando a gente somar... Opa, deixa eu deixar um pouquinho maior para ficar de um jeito legal. Meio parecido, né? Quando você soma, olha o que acontece, ó. Então, ó, somando as duas, hein, ó. Quando você soma, ocorre um monte de cancelamento. Esse daqui, ó, vai cancelar com esse, ó. Tá vendo, ó? Esses dois aqui cancelam. Esse daqui vai cancelar com esse, ó. Esse daqui vai cancelar com esse, ó. Esse daqui vai cancelar com esse, ó. E aí, no final das contas, olha como é que sobra pouca coisa. Vai sobrar aqui, então... Opa. Deixa eu pôr aqui um pouquinho mais para cima. Vai sobrar, então, aqui, S5 menos Q vezes S5 no primeiro membro. No segundo membro vai sobrar esse A1 que está aqui, que não cancelou, né? E vai sobrar esse daqui também que não foi cancelado, que é o menos A1 vezes Q à quinta. Aí, ó, para você isolar o S5, a gente põe o Q em evidência ali, ó. Não, o S5 em evidência, na verdade, né? Então, ó, põe S5 em evidência. Eu sempre falo para os alunos, esse negócio de fatorar, você tem que pensar na distributiva. É que a distributiva tem que fazer voltar no que era antes. Então, ó, eu vou fatorar, colocar o S5 em evidência. Aí, o que, que eu coloco aqui para dar S5? 1. O que, que eu coloco aqui para dar menos que S5? Menos que. Você viu? Ó, agora você aplica a distributiva para ver se volta no que era antes. Se voltar no que era antes, quer dizer que você fez a sua fatoração corretamente. Beleza? Agora, ó, aqui em cima, nesse segundo membro, também pode pôr o A1 em evidência. Ó. Põe um A1 em evidência, fica A1 vezes 1 menos Q à quinta. Aí. A1 vezes 1 menos Q à quinta. Aí aplica a distributiva para ver se volta no que era antes. A1 vezes 1 dá 1. A1 vezes menos Q à quinta, menos A1 Q à quinta. Então voltou no que era antes, está certo. Agora você passa o S5 dividindo. Quer dizer, o 1 menos Q dividindo. Passando 1 menos Q dividindo, vai ficar assim, ó. Do lado de cá
tinha ficado A1 vezes 1 menos Q, né? A quinta. E aí, passando 1 menos Q dividindo, fica 1 menos Q aqui. Aí você pega o S5, o 5, né, na verdade, e troca por N. E tá pronta a sua dedução. Quer ver? Vou trocar a cor. Ó, se você tirar o 5 e colocar N, ó, fica SN é igual. Aí aqui fica A1 vezes 1 menos... Aí, ó, você tira o 5 que está aqui e coloca N. 1 menos Q elevado a N. E aqui fica 1 menos Q. Essa não é a única forma de aparecer essa fórmula, porque você pode multiplicar o numerador por menos 1 e o denominador por menos 1. E aí, quando você multiplica numerador e denominador por menos 1, fica assim, ó. Sn é igual... Bom, aqui vai ficar 1 mesmo, a gente vai deixar 1, porque a gente vai multiplicar um dos fatores, né? Multiplica um dos fatores por menos 1, e a gente vai multiplicar o segundo fator. E multiplicar por menos 1 esse parênteses aqui, ó, é só você trocar a ordem das parcelas. Você põe Q elevado a N aqui, ó, ele fica positivo aí, ó. Põe um 1 do lado de cá, ele fica negativo. Mas tem que multiplicar o de baixo também, né? Então, o Q fica positivo e o 1 é que vai ficar negativo. Daí, você pode usar de um jeito ou de outro, depende do tipo de razão que você tiver. Se a razão for maior que 1, usa essa de baixo aqui, ó. Agora, se a razão for menor que 1, tiver entre 0 e 1, usa a de cima, tá bom? Mas as duas formas são corretas. Na hora, se você não quiser guardar só uma delas, tudo bem, não tem problema. Vai dar certo do mesmo jeito, viu? Então, daí, essa é a dedução da fórmula da soma dos n termos da PG. Deixa eu pôr aqui um quadradinho em volta para poder destacar a fórmula. Então, tá aí. Tem gente que gosta muito de dedução. Esse pessoal que gosta de dedução de fórmula nunca fica com problema, sabe? Sempre dá um jeito, porque ele conhece de uma forma mais profunda, né? E aí, parece até que é um gênio, né? Mas não, é que aprendeu a deduzir, e quando aprende a deduzir, nada vai deixar a pessoa na mão, porque ela sabe a origem. Beleza? Então, ó, como eu falei antes, PG tem um monte de aplicação, um monte de exemplos que colocam. Por exemplo, tinha uma questão que se falava antigamente muito, que a população sobe em PA, enquanto que os alimentos, quer dizer, os alimentos aumentam em PA, enquanto a população aumenta em PG. Eu vou te dar um exemplo disso, quer ver? PA é assim, ó, começa com 2, vai somando 3, vai dar 5. Opa. Então, ó, isso é PA, ó. Soma 3. Agora, PG. A PG multiplica por 3. Então, começa com 2, vai multiplicar por 3, dá 6. Multiplica por 3, dá 18. Multiplica por 3, dá 54. Aí você vê, né? Se a população 54 e alimento é 11, já tem um monte de gente passando fome, né? Alimento, PA. População, PG. Tá aí, então. Beleza? Eu espero que você tenha curtido as minhas demonstrações, apesar de que muita gente não gosta, eu acho muito legal de você aprender, viu? Eu nunca na minha vida fui de ficar utilizando fórmula sem saber a origem. Eu tinha que deduzir tudo. E, inclusive, eu fiz física na Unesp. Tinha uma fórmula da física, que é a equivalência entre massa e energia, que é assim, energia é igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado. Eu deduzi essa fórmula. Ela ocupa 2 páginas. Mas eu nunca esqueci e sempre entendi a origem e o porquê dessa fórmula, que inclusive foi demonstrada pelo famoso Albert Einstein. E não é uma dedução difícil. Ele era ruim de matemática, mas ele conseguiu fazer, né? Então, se ele conseguiu, eu também consigo. E eu fiz. E eu vi que era fácil, não era difícil. Beleza? Olha, obrigado pela atenção. A minha live vai parar por aí mesmo, porque eu queria gravar esses 2 exercícios aí só, tá bom? Obrigado pela atenção, viu?